Muito bem, aqui estou em mais um vídeo com o meu uniforme do Kim Jong-un aqui, né, para falar de mais um desses assuntos que, por conta dessa crise aí que teve aqui no Rio de Janeiro, hídrica, faltou luz, faltou água, faltou tudo aqui, então, né, é complicado fazer vídeo assim. Então, hoje a gente vai falar do homem moderno, né? E da ruína que ele está passando. Não vou enrolar muito não, entendeu? Porque pode não parecer, mas eu não gosto de fazer muitos vídeos longos, né? Não porque eu acho que vocês não vão entender, não vão aprender, mas porque eu não gosto mesmo de ser muito arrastado, muito prolixo. Há uns 6 meses atrás, vi um vídeo falando sobre comunicação e tal, e eu comentei esse problema. Eu acho que eu tenho um problema de sempre ser muito prolixo, ser muito extenso, por medo das pessoas não me entenderem. Aí o cara foi lá e me deu uma dica. Hoje eu vi isso hoje, né? Que esse vídeo vai sair depois. Eu vi hoje, dia 2, eu fui abrir o telefone assim, esperando a live do meu amigo Márcio. Aí eu fiquei lá matutando no YouTube, aí eu vi só a notificaçãozinha assim: cara, eu tenho uma dica pra te dar. Aí eu falei: será que é um comunistinha falando merda pra mim, alguma merda que eu falei no YouTube? E olha que eu não sou tanto de comentar em vídeo do YouTube. Aí quando eu fui lá, não, era um comentário bem pertinente, o cara dando umas dicas pra melhorar a minha comunicação. Não foi no meu vídeo, foi num vídeo que eu vi, né? E achei interessante, cara. O cara foi muito bem educado, o cara foi bem educado e não me xingou, não falou merda pra mim, ele só deu uma dica boa e, fiquei feliz. É difícil ver comentários pertinentes em qualquer tipo de rede que seja, sem o cara falar merda, sem o cara xingar ou ficar falando coisas meio sem nexo, né? Então, voltando para a pauta do vídeo, falando sobre o homem moderno, né? Acho que a gente já pode... Eita, calma aí, vamos pausar. Voltei, fui pegar um coffee, né? Eita, mostrou o logo da Disney. Será que a Disney vai derrubar o vídeo? Então, começando pelo começo, né? A gente já pode fazer uma pequena observação. No começo da vida desses homens, né? Muitos desses homens, eles começam a vida sem um referencial masculino, né? Quantos aqui não começaram a sua vida sem pai, sem avô, era cuidado pela avó, pela mãe? Assim, não há nenhum problema, mulher é importante na família, né? Mas os dois são importantes. As pessoas hoje parece que desentenderam isso. O núcleo familiar, ele é importante no geral. A avó tem a sua relevância na família, o avô, os tios, os irmãos, os primos e principalmente, os dois agentes que conceberam aquela criança, o pai e a mãe, né? Não tem como uma criança crescer sem pai e mãe. E o referencial da pessoa fica perdido, né? Sem pai nem mãe. Deixa eu chegar lá para captar dessa lâmpada maldita. Acho que foi, hein? Ai, saudade do meu cachimbo. Pois então, meus amigos, como eu estava falando, a pessoa cresce sem referencial masculino ou sem referencial feminino e ela, da infância, ela passa para a vida adulta levando esses distúrbios, levando esses traumas, né? Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas é sempre bom lembrar, é sempre bom voltar ao básico, né? Do caso de um rapaz que estava sendo comentado pelo Thiago Carvalho, né? Que ele tinha uma mulher, não sei se era necessariamente a esposa dele, porque também tem isso, muitos homens hoje em dia começam a furunfar a mulher e já chama de esposa, minha mulher, ela é minha mulher, não sei o que, e tá com a mulher só algumas semanas, alguns meses,
E tipo, zero preconceito com o cara querer assumir algo sério, né? O problema é que ele faz isso com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 10ª, ele tá pegando a 10ª, né? Num novo relacionamento. Minha esposa. Então, essa mulher dele, ela era escrota, xingava ele, batia nele, né? Abusava dele. E aí ele falava isso pra ela, o clássico, né? Eles brigavam, ela chorava, falava que ia mudar, né? E aí essas coisas se repetiam e eles eventualmente sempre terminavam. E quando ele terminava, ele se envolvia com mulheres que, segundo ele, eram melhores para ele. Eram mulheres mais meigas, mais gentis, mais simpáticas, né? Eram mulheres melhores, no geral, né? Segundo ele. Mas eventualmente, como num bom relacionamento tóxico, a mulher dele voltava e pedia desculpa, falava que ia mudar, e ele, no calor da emoção, sempre voltava para ela. Ele fala, né? Ele falou que era irresistível. Ele não conseguia resistir. Ele sempre voltava, sempre dava uma chance. E sempre acontecia de novo. E aí o Thiago falou uma coisa muitíssimo interessante. Cara, você não está tentando conquistar a sua mulher, né? Você não está voltando para sua mulher por causa da sua mulher. Você está voltando para sua mulher, sua ex-esposa, sua ex-mulher, por causa da sua mãe. Você está tentando conquistar a sua mãe, que quando você era criança, sua mãe negligenciava. Você chorava, ela deixava lá você chorando. Você queria a atenção da sua mãe ou estava trabalhando ou estava te desprezando, negligenciando. E isso é verdade. Muitos homens crescidos, né, que tem essa tendência a relacionamentos com mulheres tóxicas, que tem dependência emocional, pode pode futucar a vida dele. Ou ele não tem um pai, ou ele não tem uma mãe, ou ele não tem os dois. Bom, aqui no Rio de Janeiro, eu te falo que é difícil conhecer alguém que tem pai e mãe juntos, né? Eu cheguei a conhecer uma rodinha de amigos lá em 2019. Fui o novato, né? Cheguei na hora assim, pô, galera, e aí, tudo bem? Pá. Aí eu fui perguntar, pô, e aí, cara, você tá aqui? A gente tava de noite na rua, né? Isso foi deveras impressionante. Você tá aqui, pô, teu pai não vai brigar não? Tua mãe não vai brigar não? Pô, meu, eu não tenho pai não. Aí eu, eita, caraca, gente, pô, foi mal, não sabia. Aí ele, não, tá tudo bem, ninguém aqui tem pai. O quê? Tipo, numa roda de 4 pessoas, as 4 não tinha pai. Não era tipo assim, ele sumiu. Não, ele morreu. Os 4 morreram. Só um tinha pai, e o pai dele é usuário de drogas, é dependente, né? Conheço um maluco também que tem uma mãe que é dependente química. E cara, é sempre uma história trágica assim. Ninguém tem uma família minimamente estruturada. E quando tem, é aquela família por conveniência. O pai come mulher na rua, a mãe dá pros vizinhos e eles não se separam por conveniência, né? E infelizmente a criança percebe essas coisas, ouve essas coisas. Não tem como a mulher ou o cara ficar muitos anos escondendo a promiscuidade, né? Sempre vai vir à tona, até porque a promiscuidade vai se passar os anos, vai continuar sendo feia, vai continuar sendo coisa para se sentir nojento, coisa para você trazer um escárnio para aquela pessoa. Você é promíscuo, você trai tua mulher, teu marido. Meu cachimbo tá entupido. Acabei de lavar ele. Bom, então o cara vai crescendo e levando esses traumas para a vida adulta e para a adolescência. Eu falo por experiência própria. Você ir para a adolescência, para a juventude, com esses traumas, esses vícios, sem tratá-los, sem cuidá-los devidamente, é o que gera a ruína de muitos homens por aí. O Rio de Janeiro já não é um lugar com uma masculinidade saudável. Quando eu falo masculinidade saudável, não estou falando de você pedir desculpa por ser homem, pintar as unhas e usar vestido, como querem pregar hoje em dia. Não. A masculinidade saudável que eu digo é ser homem de fato,
honrar as calças que você está vestindo, ser um cara minimamente líder, né? Não, você não precisa ser líder de um sindicato, do seu bar. Você tem que ser o líder da sua família, no mínimo. Né? No mínimo. E não é isso que a gente vê hoje em dia. Essa carência, carência de não ter tido aquilo, a atenção, o carinho, o respeito, uma família na infância, essa carência que vai florescendo, que vai germinando, que vai se desenvolvendo até a adolescência, até a juventude, ela se transforma em distúrbios, e em vícios, em traumas que destroem a vida do homem e ele nem percebe. O cara cresce, ele literalmente fica obcecado pela mulher, por mulheres. Você vê quantos cafajestes não tem? Ou, às vezes, o cara não é só cafajeste, mas o cara é aquele cara que se finge de triste pra pegar a mulher. Oh, eu sou tão coitadinho. E a mulher vai lá, dá uma migalha pra ele. Entendeu, cara? Tem o cria, que é cafajeste. Tem o depressivo cafajeste. Tem o psicopata cafajeste. E nem sempre é cafajeste. O cara realmente quer uma milagrosa só. Mas ele fica tanto em busca da milagrosa, a milagrosa, né? Ele fica tanto em busca da milagrosa que ele não pensa mais nele. Ele literalmente vive a vida dele em busca da milagrosa, cara. Eu falo por experiência própria, gente. Quando você fica apaixonado, apaixonado não é amar alguém. Apaixonado é você estar obcecado por alguém, né? Obcecado não é necessariamente algo ruim. Você pode ser obcecado no seu trabalho, você pode ser obcecado em você, em se desenvolver, você pode ser obcecado numa pessoa, né? Obcecado no sentido de... Eu digo obcecado no sentido de estar admirado com aquilo ou aquele alguém. E, portanto, correr atrás. Não tem problema necessariamente você estar obcecado. O problema é quando essa obsessão ela se torna não é remo, mas o guia das suas atitudes. Várias vezes a gente se depara com essa situação, né? Eu me deparei poucas vezes com essa situação, mas eu confesso que as poucas vezes que eu me deparei já foi suficiente para eu perceber o quão destrutivo é. Que é quando você está tão apaixonado pela pessoa que você para de viver a sua vida em prol da outra pessoa. Você literalmente fica o dia inteiro pensando: caraca, o que será que ela está fazendo? Será que ela está pensando em mim? Será que ela está fazendo isso aqui? Será que ela está me traindo? Será que ela está no trabalho mesmo? E tem amigos que podem dar esse relato. Eu dou o meu próprio relato. Quando terminei com a minha primeira namoradinha, eu lembro que a gente se encontrava muito numa estação, né, de ônibus, assim, de BRT. Não sei se em todos os lugares do Brasil tem BRT, mas aqui no Rio de Janeiro tem um ônibus específico chamado BRT, que é como se fosse um trem, só que no asfalto, sabe? É um ônibus especial, que tem linhas retas, assim, que anda uma linha específica. Então, a gente se encontrava muito ali. Aí eu lembro que com o tempo, quando a gente terminou, eu tinha que passar por ali de qualquer jeito, né? Para ir para um certo lugar, para fazer meus trabalhos, para fazer minhas coisas, para até encontrar amigos. Eu tinha que passar por ali. Era um lugar inevitável de ônibus, né? Então eu passava por ali. Toda vez que eu passava por ali, aquela ansiedade voltava. Caraca, será que eu vou ver ela? Será que eu vou ver pelo menos o cabelo dela? Eu vou ver ela de costas, assim, para a escola, porque a escola dela ficava ali perto. Cara, eu ficava nessa ansiedade. Aí eu passava por essa estação, ficava ansioso, ficava meio que nervoso, como se algo fosse acontecer. Eu ficava esperando, sabe? E aí eu lembro que algumas vezes, num pequeno, breve momento de loucura, eu às vezes até descia naquela estação. Eu precisava ir embora, mas eu descia na estação e ficava ali um tempo procurando, olhando, vendo. Eu chegava a gastar horas ali olhando, vendo. Será que ela vai passar? Será que ela vai passar? Aí depois eu descobri que ela tinha se mudado, ela não passava mais por ali, né? E mesmo assim eu ficava ansioso quando eu passava por ali. Na minha cabeça, não. Mesmo ela não morando aqui perto, ela vai passar aqui em algum momento. Mesmo ela não morando aqui perto, ela vai vir aqui para a escola. Eu racionalizava essas coisas idiotas. Então, eu ficava racionalizando essas coisas e ficava perdendo meu tempo nisso, cara. Ficava, caraca. E tem pessoas que fazem pior, cara. Tem pessoas que se matam por causa de outras. Tem pessoas que tiram a própria vida por causa de outras. Entendeu?
Então, esse negócio do cara, dele ser negligenciado muitos anos, faz com que ele vá para a vida adulta querendo resgatar isso. E ele quer resgatar isso não querendo uma mãe melhor, né? Não que esse seja o caminho também, né? Tá? Mudar as pessoas é meio complicado, ainda mais pessoas que né? Sua mãe, seu pai, pessoas mais velhas que você. Mas o cara busca essa compensação pela negligência na infância na sua esposa, na sua companheira, numa mulher ideal, né? Esse cara mesmo que eu comentei, que o Thiago Carvalho falou do caso dele, tinha um caroço no café. Que merda. Esse cara, ele falava que as outras mulheres eram mais perfeitas para ele, eram mais parecidas com o que ele realmente queria, mas mesmo assim, voltar para minha mulher. Porque a mulher perfeita, ela na cabeça do homem, ela vem da mãe, né? Ela vem da imagem que a mãe passa para esse menino, passa para esse homem, né? De uma forma ou de outra. Ou ele quer o total oposto da mãe, ou ele quer algo igual à mãe. Ou às vezes ele quer os dois. Ele racionalmente pensa, não, eu não quero nada parecido com a minha mãe. Mas o sentimento dele canta, não, eu quero conquistar uma mulher parecida com a minha mãe, porque aí o meu cérebro vai entender que eu finalmente dei orgulho para minha mãe. Porque a criança se culpa, né? A criança leva muita culpa, ela se culpa muito, né? O Thiago até falou por que isso existe. Porque quando você é criança, você é totalmente dependente da sua mãe. Então é óbvio que você não pode desagradar a sua mãe. Porque no mundo animal tem um pouco disso. Quando a criança, quando a prole do animal, ela tem cheiro de outro pai, não tem o cheiro da mãe, não tem o cheiro, ela abandona a criança para morrer, né? Ela não alimenta mais. E é um sentimento primitivo, mas é um sentimento que a gente tem, cara. A gente não quer o desafeto da nossa mãe, a gente quer sempre agradá-la para ela nos prover do alimento, do carinho, né, da atenção. E aí o homem cresce, fica obcecado na milagrosa, né, por causa da mãe, muito provavelmente, mas também por causa do pai. Ele ficou obcecado numa atenção que ele não teve na infância. E muitas vezes o garoto ele é até deprimido, porque ele, além de não ter a atenção em casa, na família, ele também é um solitário na escola, em meios sociais, né? Ele é negligenciado, as outras pessoas não estão nem aí pra ele. Principalmente no Rio, que as pessoas realmente não estão nem aí pra você. As pessoas estão cagando pra você. Se você for um cara minimamente diferente, não for um cara descolado, não tiver nada pra oferecer para as pessoas vão te abandonar, vão cagar pra você. A pessoa literalmente te dá um bloco e não fala mais contigo, tá ligado? Aí você para pensar num ambiente que é esse Rio de Janeiro. É ruim de fazer amigo, família desestruturada, violência constante, você não tem pra onde ir, você não tem o que fazer. Aqui basicamente, se você não for um pagodeiro, um funkeiro, um cria, você não tem o que fazer. Não tem lugares legais pra você ir, certo? Então isso tudo vai se acumulando no interior da pessoa e a pessoa vai ficando, ai meu Deus, eu queria alguém, eu queria algo, entendeu? E ela busca isso na milagrosa, na mulher ideal. E aí o cara vai crescendo, passa dos 20 anos, ele fica obcecado nisso. Ele fica obcecado, eu quero. E aí o cara, ele corrompe esse sentimento, né? De querer atenção em algum tipo de personalidade. Ou ele vira um cafajeste, ou ele vira um aproveitador, um sociopatinha, que fica controlando situações para tentar atrair mulheres, né? Migalha, né? O famoso caçador de migalha. Entendeu? Então, acho que acabou. Ele cresce assim. E aí, por que o homem, depois de adulto, ele não consegue entender isso e não muda, né? Porque quando você cresce, você pode acabar entendendo esse sistema que você criou na sua cabeça,
né, que te fez obcecado pela milagrosa. Por que os homens não mudam? Porque assim como todo brasileiro, o homem também é assim. E muito por culpa deles, por culpa nossa, né, nós homens, que o Brasil está assim. É justamente pela preguiça e pela burrice. Como ele não se desenvolveu na infância, ele não teve a atenção dos pais direcionada para algo. Filho, você gosta disso, né? Faz isso aqui. Filho, você... Bom, vamos fazer alguma coisa, papapá. Como ele sempre esteve focando sua vida nessa negligência, nessa carência de atenção, nessa carência, né, de validação, ele viveu em prol disso. Ele literalmente deixou de viver a vida dele como ser humano e viveu a vida dele basicamente como um caçador de atenção. E os breves momentos que ele não estava caçando isso, buscando isso de maneira direta ou indireta, ele estava sucumbindo a vício, para como forma de válvula de escape, fugir disso, fugir desse entendimento de caraca, eu não agrado a minha mãe, eu não agrado a meu pai, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho namorada, entendeu? Isso faz toda uma bagunça na cabeça da pessoa. E eu falo isso por experiência própria também. Muitos anos da minha vida, ou eu estava buscando atenção de forma direta ou indireta, ou eu estava sucumbindo a vícios, sabe, coisas pequenas, sabe, que não agregavam em nada. E isso, né, mudou a minha vida. Fez da minha vida o que ela é hoje, né? Tem pontos bons e pontos ruins nisso. Creio que até mais pontos ruins do que bons, né? Então, cara, a masculinidade no Rio e no Brasil no geral, ela vem disso. Carência de atenção e validação. E a personalidade se molda a essa vontade excessiva de querer a validação da negligência, a validação das mulheres por causa de uma negligência passada, seja de um pai, de uma mãe, de um trauma. A gente não tem boas famílias, logo a gente não vai ter bons homens, boas mulheres, né? E se desenvolver quando adulto é muito difícil, cara. É que nem, isso me faz lembrar quando eu fui tirar minha carteira de motorista. E o cara falou assim, eu lembro do meu instrutor falando isso. Ele falou assim, cara, sabia que eu prefiro pegar alguém que não sabe dirigir nada, nunca pegou num carro. Eu prefiro pegar esse cara para ensinar a dirigir do que dar aula para um cara que já dirige há tantos anos sem carteira. Por quê? Porque o cara que já dirige há uns anos, ele tá cheio de vícios. Cheio de vícios. Ele faz isso, faz aquilo, e como nunca deu merda pra ele, ele acha que tá certo, né? Eu fiquei pensando aqui, eu falei, é mesmo, né? E aí eu vi isso presencialmente. Na minha turma tinha uns caras que já dirigiam há 30, 40 anos. E o maluco, ele não conseguia aprender as coisas novas, né? Ele não conseguia mudar o jeito dele. Porque é como o instrutor falou, né? Ele falou assim, cara, você não tá tendo que mudar por causa de mim. Por mim, você continuava dirigindo da maneira que você dirige. Você dirige há 40 anos e tá tudo bem, então pra mim tá tudo bem. Só que o cara do Detran, que é o órgão regulador daqui, o cara do Detran vai te pedir para dirigir de um jeito específico. E se você não dirigir desse jeito específico, você vai ser reprovado. E o cara não conseguia botar isso na cabeça dele. Não conseguia. Então, é a mesma coisa se algo tão simples quanto uma habilidade de dirigir é tão difícil de desenvolver, se você está cheio de vícios, imagine a sua mentalidade, que é algo complexo, sabe? Complexo, cheio de fatores, cheio de esquemas retóricos. Como você vai mudar a sua personalidade, mudar o seu entendimento sobre as coisas, mudar a sua consciência, se você está cheio de vícios? Vícios provenientes da infância, vícios provenientes de uma negligência, de traumas, entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Não adianta, cara. O cara quando cresce cheio de trauma, não tem como. Não é que não tem como, tem como, né? Eu particularmente passei 18 anos, 17 anos da minha vida nessa vibe. E eu mudei. Ou melhor, estou mudando. Mudei não, eu estou mudando. É um trabalho constante. E aí entra numa coisa que eu falei aqui, mas eu não me aprofundei. A burrice. A burrice e a preguiça. Ela é constante na nossa sociedade brasileira.
no geral, mas estou falando da brasileira. Ela é constante, ela é incentivada. Então os caras não... esse negócio aí de toda hora de ficar pensando, pô. Me lembrou o Alfredinho no debate lá com o Mamãe Falei. O Mamãe Falei falando de escassez por um, né? Aí ele, não, porque tem um número aqui, ó. Porque quando vocês regularizaram a profissão de diarista, teve menos diarista, que não sei o que, teve mais isso e aquilo, barará, baroró. Aí o Alfredinho falou assim mesmo, caralho, meu outro cachimbo quebrou. Aí o Alfredinho falou assim mesmo, esse negócio de número aí, eu não sou bom com número, que não sei o que, vamos falar de realidade. Pô, o número, ele expressa alguma coisa na realidade. Ele pode não expressar a realidade na sua totalidade, mas ele expressa alguma coisa na realidade. Entendeu? E ele fugia disso. Aí ele ficava lá contando umas lorota. Não, porque quando eu trabalhava na fábrica, e parará, e pororó, e piriri, pururu. Tipo, algo que na maioria das vezes não agregava em nada, porque era uma visão dele sobre uma situação que aconteceu com ele em algum momento do tempo. E isso não é parâmetro para você discutir situações macro, situações de um país inteiro, de um estado inteiro, de uma organização inteira. Você não pode pegar a sua experiência pessoal como única e exclusivamente matéria de estudo, né? Sobre aquela situação. E aí ele ficava nessa. E eu percebo que a maioria dos brasileiros são assim. Não vou treinar não, que esse bagulho de treinar aí prefiro ficar na minha, prefiro fazer aqui o bagulho que dinheiro que é melhor, que não sei o que. Aí o cara que treina, não, que bagulho de estudar o que? O bagulho é treinar, porque não sei o que, ficar fortão, pegar mulher. Entre outras coisas, o brasileiro ele não quer se esforçar. Eu lembro até hoje, que eu conto essa história pro meu amigo Márcio também, do canal Resenha, eu falei assim, cara, no meu primeiro dia de trabalho, num restaurante que eu trabalhei, tava tendo uma reunião, cara, eu não esqueço disso nunca, tava tendo uma reunião dos funcionários com o gerente falando, cara, a descarga ficou quebrada e ninguém me avisou, ninguém falou nada, ninguém nem pra, sei lá, fazer uma gambiarrazinha e deixar, parar de ficar vazando água. Aí eu lembro que todo mundo começou a levantar a mão e começou a falar, não, porque não fui eu que quebrei, então eu passei lá e eu não quis consertar. Porque também, o fulano não conserta nada, e apontava pro fulano, o fulano apontava pra ela apontava pro outro. E todo mundo ficava tipo assim, eu não quero me esforçar, porque o fulano se esforçou também. E aí vira um ciclo vicioso, da pessoa sempre apontando o dedo para as outras. Aí vira aquele meme do Homem-Aranha, que tá os três Homem-Aranha se apontando assim. Então, é exatamente isso. Quando a responsabilidade... Cara, o que é responsabilidade? Responsabilidade é você entender as consequências que as suas atitudes podem ter, né? Se eu matar alguém, eu tenho que ter a responsabilidade, a compreensão de que eu vou preso, né? Eu vou causar dor a uma família. Responsabilidade é você entender isso, né? E responsabilidade também vem, ela sempre vem, para os cargos de poder, para quem tem poder e para quem quer tomar uma primeira atitude. O cara que vai abrir uma empresa tem que ter a responsabilidade de entender que pode dar bom, pode dar ruim. Se ele for ter funcionário, ele tem que pagar primeiro os funcionários, primeiro as coisas da empresa, depois tirar o salário dele. Então, tem tudo isso, né? A responsabilidade vem com a liderança, vem com o primeiro ato de algo, de criar algo, né? E ninguém quer ter esse primeiro ato. Que nem os caras, quando você vai estudar história de alguma tecnologia, de alguma ferramenta, de algum dispositivo, você percebe que os caras, que eles estavam desenvolvendo aquilo, não no campo teórico, no campo prático, os caras que estavam desenvolvendo aquilo, eles entendiam a responsabilidade do que eles estavam fazendo. Por exemplo, o cara que criou Magnavox Odyssey, né, o primeiro videogame de mesa do mundo, de casa, né, console doméstico. O cara, ele foi lá e inventou uma maracutaia. Não, gente, isso aqui não é um brinquedo, isso aqui é um dispositivo que vai ajudar o exército americano a desenvolver outras coisas e parar. Ele meteu a maracutaia dele lá. Mas ele assumiu a responsabilidade. Se não desse certo, cara, ele ia fazer outra coisa. Mas ele foi lá, pegou, ele
que arrumou lá, ele fez os estudos, ele que foi lá, fez os testes com os cabos, né, de imagem, mexeu lá no cara, porque eu sempre esqueço o nome dessa ferramenta. Ele pegou lá o osciloscópio, fez vários testes, né, e aí deu certo, cara. Entendeu? O cara, ele entendia a responsabilidade do que ele estava fazendo, ele sabia que aquilo era algo bom, então ele assumiu o risco de começar a fazer. E as pessoas lá fora costumam ser assim, elas costumam entender a responsabilidade de que alguém tem que dar o primeiro passo, e que nesse primeiro passo pode lhe causar dor, pode lhe causar alegria, pode lhe causar prazer, mas alguém tem que dar o primeiro passo. E o brasileiro não gosta disso, de dar o primeiro passo. O brasileiro quer que alguém vá lá, capine o mato, derrube as árvores, faça a plantação para depois ele ir lá e colher, né? Nem plantar, ele ir lá, não, daqui assim, eu tenho direito a isso aqui, eu tenho direito àquilo lá, e cagar regra, entendeu? Uma mentalidade nossa mesmo, a gente quer tudo pronto. Cara, você tem noção que o Brasil ficou de fora de todas as revoluções industriais? A gente não teve relevância nenhuma, a gente só recebe o resto. Quando alguém vai fazer um grande banquete, a gente sempre fica assim, o que sobrar a gente come. Tem caô não. A gente é literalmente assim, nosso país é literalmente assim. Então, essa mentalidade afeta os homens também. E os homens, querendo ou não, cara, você pode estudar toda a história da humanidade. Nenhuma sociedade com relevância foi liderada exclusivamente por mulheres. Pode ter tido uma mulher ou outra no poder, mas o homem sempre está à frente das grandes revoluções, dos grandes desenvolvimentos, das grandes metrópoles, das grandes universidades, das grandes instituições. Então, o homem tem um papel relevante na sociedade, né? Muitíssimo importante. A mulher tem também, não estou falando ao contrário. Mas o homem tem um papel muito importante. E o homem moderno, ele negligencia isso. Ele delega sempre ao próximo. Seja ele quem for, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, velho. Toma. Não quero fazer não. Entendeu? As mulheres estão sendo... A mentalidade feminina está sendo distorcida, deturpada, maculada. A sociedade está decaindo, seus valores estão sumindo. Os grandes gênios estão sendo sufocados. As liberdades individuais estão sendo caçadas. E o homem moderno, principalmente o brasileiro, tá tipo... É foda, né, mano? Foda. Aí, vou fazer um vídeo aqui refutando esquerdista. Ai, ganhei desses otários. E os bilionários lá, esquerdistas, estão financiando ONGs, governos, mídias, para continuar fazendo esse plano maquiavélico, satânico, sabe? Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje sobre a ruína do homem moderno, né? Nos veremos em breve no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!